pastor jovem, né? E o pastor Jonas, o pastor Murilo, eles me ajudaram na teologia. Quando eu estava no Pi-Hairot, ali na teologia, aí eles estenderam a mão e consegui passar pelo Mar Vermelho, né, pastor? Puxa vida, agora eu estou habilitado, irmão. Estava dirigindo sem carta, agora eu peguei o diploma, graças a Deus, por Deus usar esses homens. Depois o pastor Jonas vai ter a liberdade de falar sobre a aula de teologia, que terá um núcleo. E tem irmãos de outras igrejas que já querem entrar em outros meses sequentes, né? Então ele vai estar passando depois da mensagem os detalhes sobre a teologia, né? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor Jonas. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por termos chegado aqui em paz e em segurança e poder conhecer os irmãos aqui em Ogaki, poder conhecer pessoalmente a pessoa do presbítero Vitor Tanaka, que nos conhecemos por telefone, e numa das últimas conversas até disse que eu não me lembrava que não nos conhecíamos pessoalmente, porque já parecia já que éramos amigos pelas ligações que víamos tendo, conforme o presbítero mencionou. Viemos aqui para mostrar para os irmãos o curso teológico, mas vamos deixar para depois do culto, que estamos agora no mais importante, que é adorar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu transmito as saudações do pastor presidente da igreja, onde nós servimos, para o pastor local aqui, presbítero Vitor Tanaka, também para o presidente desta igreja, o pastor Koyama, que Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, no Antigo Testamento, Esdras. Quero agradecer a irmã que faz a tradução desta mensagem e dizer que se houver algum erro, alguma coisa, a culpa é minha, viu? Os irmãos me perdoem desde já. Sei quanto é difícil a tradução de palavra da pregação, não que eu fale bem o japonês, mas por um pouquinho da experiência sabemos que é difícil. Esdras no capítulo 8, e quero ler com os irmãos versículo 21. Esdras 8, capítulo 8, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E apregoei então um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos afligirmos diante de nosso Deus, para solicitarmos dele um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos pertences. Porque tive vergonha de pedir ao rei tropa e cavaleiros que nos defendessem do inimigo pelo caminho, porque tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é para o bem sobre todos os que o buscam, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que se separam dele. Jejuamos, pois, nós, e pedimos ao nosso Deus sobre isto, e ele moveu-se pelas nossas orações. Agora vamos ler o versículo 31. E partimos então do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus esteve sobre nós, o qual nos libertou dos inimigos e dos bandidos pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias, e no 4º dia logo se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa de nosso Deus, pela mão de Meremote, filho de Urias, o sacerdote, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josadabe, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e se apontou todo aquele peso naquela mesma ocasião. Amém. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta noite.
de poder cultuar, Senhor. Te agradecemos por cada irmão que aqui está. Te agradecemos por este local e pelas condições que o Senhor nos dá tão bondosamente para Ti prestarmos culto. Senhor, estamos aqui por alegria, pelo prazer de Te servir, e o Teu Espírito em nós, que se move em nós, seja sempre o nosso guia. Te pedimos, abençoa agora, Senhor, nesta palavra, que o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito e nos ensine segundo a Tua misericórdia. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O texto que nós lemos aqui está contido no livro de Esdras. Esdras viveu em um período da história muito importante para o povo de Israel. Esdras, juntamente de Neemias, que é também um livro aqui do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e mais um homem, mais um personagem, que ele não escreveu um livro da Bíblia, mas o seu nome é citado por várias vezes na Bíblia. O seu nome é Zorobabel. Então, Esdras, Neemias e Zorobabel, eles fizeram um importante trabalho para a nação de Israel e, consequentemente, também para a igreja do Senhor. Porque nós somos a igreja de Cristo, mas nós sabemos que Cristo, quando Ele nasceu e viveu, e também morreu e ressuscitou, tudo isso da vida de Cristo foi dentro da terra de Israel. O que foi que Esdras, Neemias e Zorobabel fizeram? É muito simples. Quando o povo de Jerusalém, de Judá, eles foram saqueados pela Babilônia, pelos caldeus, no ano de 586, e alguns anos anteriores, que eles já vinham sendo saqueados, todo aquele povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Hoje, a irmã Adriana, na sua ministração do louvor, ela nos lembrou aqui da visão que Ezequiel teve, a visão do vale de ossos secos. Ezequiel e Daniel, eles viveram dentro do cativeiro. Então, na história de Israel, nós temos 3 períodos. Nós temos o período antes do cativeiro, o período do cativeiro e o período pós-cativeiro. Dentro do cativeiro, 2 profetas hebreus, eles se destacaram. Daniel, que andava nos palácios do rei, e Ezequiel, que andava no meio do povo cativo. Daniel, ele estava acompanhado de seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles andavam nas partes nobres, enquanto Ezequiel, ele ficou no meio do povo que estava escravo, o povo que estava preso. Deus havia dito pela boca do profeta Jeremias que este período de cativeiro, ele iria durar 70 anos. E quando passaram-se esses 70 anos, então Deus, ele começou a falar e a mandar que o povo voltasse para Israel. Então, estes 3 homens, Esdras, Neemias e Zorobabel, cada um destes 3 homens levaram um grupo de pessoas de volta para a terra prometida. Deus havia prometido essa terra para Abraão há muito tempo atrás. Deus havia prometido para Isaac há muito tempo atrás. Deus prometeu para Jacó há muito tempo atrás. E agora que o povo aprendeu a sua lição, qual era a lição que Deus estava ensinando para o povo de Israel? Que eles não poderiam adorar outros deuses. Israel, o povo de Israel, eles viviam se enamorando, se apaixonando de outros deuses. Eles viviam flertando com deuses que não podiam fazer nada, deuses de pedra, deuses de gesso, deuses de barro. E por muitas vezes Deus disse que eles não deveriam fazer isso. Se nós lermos o livro do profeta Oséias, nós vamos ver que Deus está ensinando que não se deve adorar esses outros deuses. Esse período do cativeiro, 70 anos, foi tempo suficiente para ensinar o povo a não mais adorar outros deuses. Agora parece que a missão estava fácil.
porque eles só tinham que fazer o caminho de volta. Era simples. O rei persa, ele já havia dado a liberdade que o povo retornasse para Israel. Parecia fácil, mas tem uma coisa. Nós temos aqui Esdras, que ele disse assim para o rei: Rei, estamos muito gratos que o Senhor nos permitiu voltar para a nossa terra, e a mão de Deus irá conosco. Ele contou o seu testemunho. Ele disse: Deus vai cuidar de nós. Então ele começou a juntar as coisas, começou a juntar o povo, começou a juntar os seus utensílios, as coisas que ele tinha. E aí ele começou a perceber que ali no meio tinha também material precioso. Eles também tinham ouro, eles também tinham prata, eles também tinham cobre. E aí, em Esdras, veio uma preocupação. No meio do caminho, nós vamos encontrar outros povos. Porque eles não estavam no terreno vizinho. Não era como sair de Ogak e ir para a cidade vizinha. O que eles teriam que fazer é sair de onde é a Babilônia e chegar até Israel. Só para os irmãos terem ideia, se lembrarmos um pouquinho do mapa mundial, a Babilônia é onde hoje está o Iraque. Então eles teriam que sair de onde hoje é o Iraque e ir a pé até Israel. Eles iam trazendo os seus filhos, os seus utensílios. Eles iam passar por muitos povos. Então Esdras ficou preocupado e disse: pode ser que sejamos assaltados, pode ser que sejamos roubados. Precisamos nos defender, precisamos nos armar. Então ele lembrou-se que eles eram um povo escravo, que eles não tinham exército, que eles não tinham armamento. Então Esdras, que era o líder daquele grupo, ele ficou preocupado e disse: e agora? Será que eu serei irresponsável de mandar o povo carregando bens preciosos, sofrendo um perigo tão grande? Ou então eu vou ter que ir até o rei persa e dizer para ele dar alguns guarda-costas para nós? O que eu faço? O que você faria? Pense, não precise responder. O que você faria se você fosse este líder? Você levaria pessoas desprotegidas, sem um exército? Ou você iria até o rei persa, que você acabou de contar um testemunho? Você disse: a mão de Deus é sobre aqueles que nele creem. Ou você ia dizer assim: olha, rei, quer saber? Eu acho que eu me empolguei um pouco. Sabe como é, né, rei? Assim, alegria de novo convertido. Às vezes a gente fala demais. Sabe como é, né, rei? É novo liberto. Até então estávamos escravos, então eu fui recém-liberto. Alegria de... a gente quer ser um passarinho. Então, quer saber, rei? Desfaz aquele testemunho que eu contei e empresta uma guarda pessoal do Senhor, empresta um exército aí para fazer a nossa escolta. Que situação difícil de Esdras. Situação de fé. Situação em que nós demos uma palavra e agora é difícil voltar atrás. Aí nos livros de autoajuda até fala de um ditado chinês, né, que parece que a flecha lançada e a palavra dita não se volta atrás, diz aí o ditado. Nesse caso, Esdras ele ficou preocupado. O rei era um rei misericordioso, era um rei persa agora, ele liberou. Deus até havia chamado ele pelo nome no livro de Isaías. Ele daria o seu exército. Mas Esdras disse: eu contei um testemunho dizendo que a mão de Deus é sobre aqueles. Será que nós cremos que a mão de Deus é sobre nós essa noite, irmãos? Amém? A mão de Deus é sobre a nossa casa. A mão de Deus está sobre nós no trabalho.
A mão de Deus está sobre nós enquanto dirigimos. A mão de Deus está sobre nós enquanto oramos, enquanto conversamos. A mão de Deus é sobre nós. Então, nesse ponto da história, chega aqui onde nós lemos. Vocês se lembram da leitura? Ele diz assim: então eu proclamei um jejum, para que o povo se humilhasse diante de Deus, e rogasse a Deus que a sua mão fosse conosco, porque eu tive vergonha de dizer para o rei que ele nos desse um exército. Eu tive vergonha de negar o meu testemunho. Eu tive vergonha de negar a palavra que eu disse. Sabe quando eu fui lá na frente ao altar? Sabe quando eu disse: Deus, a minha vida é tua? Sabe quando eu disse: Deus, eu não mando mais em mim, mas o Senhor é quem manda? Sabe quando eu fiz aquele compromisso? Eu tive vergonha de desfazê-lo. E agora, nem que seja com dano meu, eu vou até o fim, porque eu prometi ao Senhor. Aleluia. Ele disse: vamos orar, porque quando eu disse que a mão de Deus é sobre nós, eu creio naquilo que eu falei. Eu não estava emocionado. Os apóstolos, quando eles pregavam, eles disseram assim: olha, nós temos visto e ouvido as coisas que o Senhor tem feito. Eu não estou enganado, eu não estou emocionado. Não é um talvez, é certeza, é convicção que eu tenho no meu coração, que Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Eu creio. Então vamos orar, vamos jejuar. Ele diz assim: olha, vamos nos afligir. Vamos nos afligir diante de Deus. O que ele fala desta aflição? Ele não está dizendo de um sacrifício meramente humano, um sacrifício irresponsável, não. Ele está falando de um sacrifício consciente, de um jejum e uma oração consciente. Porque ele sabia que o que estava em jogo não era o nome de Esdras. O que estava em jogo era o nome de Deus. Porque ele disse: a mão de Deus vai conosco. Se ele tirasse a palavra dele, não era o nome de Esdras que ia ficar com descrédito. Seria o nome de Deus. Os irmãos se lembram de Neemias? Que quando ele soube lá de Jerusalém, que Jerusalém estava tudo caído, o muro tinha virado pó, a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei, ele foi servir o rei, ele foi triste no seu semblante, e o rei disse: você está triste? O que aconteceu? Ele diz: é que eu ouvi falar que Jerusalém precisa ser reedificado. O que você quer, Neemias? Me diga. E Neemias, ele ora, ele fala com Deus, depois ele vai lá e diz: olha, eu quero que o Senhor me dê permissão de eu ir lá e refazer os muros que estão caídos, os sepulcros lá dos meus pais. E o rei permitiu que ele fosse, então vá. Neemias, ele sempre serviu o rei sorrindo, mas naquele dia ele serviu o rei com tristeza no seu semblante. E a tristeza dele a sua causa era Jerusalém. Nós temos muitas coisas que às vezes nos entristecem, coisas pequenas. Seja um farol vermelho em algum dia que você está com pressa, seja um telefone que cai ao chão e quebra o seu vidro, seja alguma coisa que você gostaria e aí você fica frustrado, você já fica entristecido ou enraivecido, porque no mundo tão tecnológico e tão imediato, ninguém quer esperar nada. E Neemias, ele foi sincero, ele demonstrou. Deus não quer que nós chegamos a Ele representando. Deus não quer que nós nos cheguemos a Ele vestindo um caractere, vestindo um personagem. Agora eu vou vestir o caractere de crente e vou aparecer como crente. Agora eu vou vestir o caractere de santo e vou aparecer como santo.
Diante de Deus nós não temos caracteres. Diante de Deus nós não temos avatares. Diante de Deus, a nossa foto não é a que colocamos no Facebook. Mas eu quero dizer que Deus também vê a foto da carteira de motorista, a foto do registro, que quase sempre não sai tão bonita igual queríamos. O Senhor, Ele nos vê por dentro, e não precisamos representar um personagem. Esdras disse assim: eu não posso voltar lá para ele agora, para o rei, e mostrar algo que eu não sou. Porque quando eu disse que a mão de Deus vai conosco, aquele ali era o eu Esdras diante de Deus, que crê em Deus. Agora, se eu for voltar lá para ele, eu vou ter que representar como se eu fosse um covarde, como se eu fosse um medroso, que está com medo de andar e os ladrões virem assaltar a gente. Eu não sou, eu não vou vestir esse caractere. O meu medo é quem vai ter que ir embora. Aleluia. Amém. A minha ansiedade, os meus receios, a minha desesperança é ela que vai ter que ir embora. E se eu não consigo fazê-la ir embora, então eu vou jejuar, eu vou afligir a minha carne para que o meu espírito tenha acesso a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É esse sacrifício que Esdras está falando. Eu não posso voltar lá e negar a minha fé. Não posso. Sabe por quê, irmãos? O mundo, ele quer nos dar guarda-costa. Quer. O mundo quer nos dar a segurança. Tem aí todo tipo de seguros. A gente já está garantido. Tem seguro de vida, que se eu morrer minha família não vai passar fome. Tem seguro de carro, que se eu bater eu não vou precisar gastar dinheiro. Tem todo tipo de seguro. Quem é que quando entra no mercado com uma nota de Itimã na carteira, ele não entra assim na prateleira, tirando tudo que ele quer, porque ele está seguro, está assegurado ali que tem uma nota de Itimã. Mas se ele entrar ali com 1.000 ienes, ele vai escolher bem, que é que eu compro aqui? O que é que realmente estou precisando? O que é que realmente é necessário para a minha sobrevivência com esses 1.000 ienes? A gente só compra o que precisa, é assim, ó. Mas quando a gente está escoltado com Itimã, põe pipoca, põe chocolate, a gente... E o mundo... Ele quer dizer, não se preocupa não. O que acontece com esses guardas-costas que o mundo nos oferece? A nossa carne relaxa. A nossa carne fica tranquila. Orar para quê se a gente está seguro? Jejuar e afligir a carne para quê se a gente está seguro? Eu não preciso pedir em Deus o seu amor, porque sei lá, tem o amor do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Eu tenho em quem me refugiar aqui na terra. Para que buscar Deus? Então Esdras disse assim: eu não quero pedir os guarda-costas deste rei. Eu sei que ele vai me dar. Ele já deixou eu voltar. Mas eu vou afligir a minha carne. E a Bíblia diz, onde nós lemos, nós pedimos que Deus fizesse algo. E ele diz assim na nossa Bíblia em português, no versículo 23 do capítulo 8 de Esdras. Em português está escrito assim: ele moveu-se pelas nossas orações. Glória a Deus. Ele moveu-se pelas nossas orações. Vamos voltar a reler lá o 31, que foi onde a gente leu? Então nós partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. Qual era o destino deles, irmãos? Jerusalém. Qual é o teu destino, igreja do Senhor? A Bíblia diz que é a Jerusalém que vem do alto. Amém. Esse é o nosso destino. Aleluia. Glória a Deus. O destino de cada um que aqui está hoje é o céu, que a Bíblia chama de Jerusalém celestial. E ele diz, então vamos partir rumo a Jerusalém. Então eles partiram e foram pensando, o nosso alvo é Jerusalém, o nosso alvo é Jerusalém. E a Bíblia diz assim: a mão do nosso Deus esteve sobre nós,
o qual nos libertou dos inimigos e dos bandidos pelo caminho. Glória a Deus. Não precisou da escolta do rei, não precisou da escolta do mundo, não precisou da segurança do mundo, não precisou representar um caractere, representar um personagem. Era Ele mesmo. Eu creio em Deus, eu vou com a minha fé em Deus, e a mão do Senhor foi sobre ele. Tinha bandido no caminho, sim ou não? Tinha ladrão no caminho, sim ou não? A Bíblia diz, João capítulo 10, Jesus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. As escoltas deste mundo não podem segurar as artimanhas do diabo. Não tem dinheiro que segure as artimanhas de Satanás. Não tem nada neste mundo que seja um escudo para te proteger do diabo. Nada neste mundo. Os mais ricos, os mais endinheirados, muitas vezes morrem das formas mais tristes possíveis. Artistas aí que morrem de overdose na casa dos 30 anos, muitas vezes na casa dos 20, porque não suportam a sua existência. Nós temos todo tipo, carro blindado que não protege de alguns tiros, nome de família, tradição, religião, nada. Somente Cristo, Jesus, a mão de Deus sobre nós é quem pode nos livrar das artimanhas de Satanás. Satanás é o lobo que tenta arrebatar as ovelhas do rebanho, mas Jesus Cristo é o bom pastor. Aleluia. Davi, que é um tipo de Cristo, tipo quer dizer algo que tem semelhança com o que vai acontecer. Davi teve semelhanças com o que Cristo fez, então isso se chama tipo. Davi, que é um tipo de Cristo, ele diz assim: eu lutei contra um leão e eu lutei contra um urso, quando eles quiseram pegar as ovelhas do meu pai. Davi falou isso. É verdade. E esse gigante filisteu aí, ele vai cair. E Davi deu a notícia, Davi deu a dica: ele vai cair porque ele está insultando o nome do nosso Deus, o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entendem que quando uma situação que exige fé está ocorrendo, não é o nosso nome que está em jogo, mas é o nome de Deus. A mão de Deus estava sobre eles. Eu vou passar para o encerramento desta meditação. Ele diz que quando eles chegaram em Jerusalém, eles descansaram 3 dias. E no 4º dia, eles pesaram a prata, o ouro e os utensílios na casa de Deus. Eles pegaram o ouro, a prata, os objetos que eles tinham, e quando chegaram lá em Israel, eles foram no templo, na casa de Deus, depois de 3 dias. E ali eles pesaram os seus utensílios, os seus objetos de valor. A palavra do Senhor nos convida: vinde e voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida e sarará. No 3º dia ele vai restaurar. Essa promessa bíblica já havia sido predita pelos profetas do Antigo Testamento. No 3º dia Cristo ressuscitou. E nós sabemos que quando nós chegarmos em Jerusalém, o apóstolo Paulo ensina que a obra de cada um será pesada. E se você tiver obras de madeira, obras de palha, essas obras serão provadas pelo fogo. E o fogo ele vai apagar as obras que são de madeira e de palha. Rapidamente falando, obra de madeira e palha são aquelas obras que a gente faz para ser visto pelos homens. Quando a gente faz alguma coisa em nome de Deus, mas para ser visto pelos homens, essa obra é de palha. Mas as nossas obras, que são de ouro, de prata, de bronze,
é aquelas que nós fazemos pensando em Deus, sabendo que é para Deus. A gente faz para um ser humano, porque a igreja se relaciona entre pessoas, mas nós fazemos pensando em Deus. Quando nós chegarmos em Jerusalém, que é o nosso alvo, o céu, Cristo vai pesar as nossas obras e nós receberemos o nosso galardão. É muito simples. Nós só não podemos voltar atrás. Nós só não podemos deixar o nosso testemunho cair por terra. Quando nós nos batizamos em água, isso é um testemunho público. Não só porque tiramos a foto e guardamos, mas as pessoas viram em público. Ali estávamos dizendo publicamente: a mão de Deus é sobre mim. Não volte atrás. Não negue aquilo que você sabe, que você acredita. Não tenha medo. Não aceite os guardas-costas deste mundo. Não aceite a segurança que o mundo dá, porque tudo nessa terra é passageiro. Eu vou encerrar com o que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e após essa leitura eu já vou encerrar a nossa meditação. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, para não ficarmos só no Antigo Testamento, para vermos que o que eu estou falando também está no Novo Testamento. É uma verdade universal. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, e vamos ler até o 9. 6, 7, 8 e 9. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Amém. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Foi o que Esdras fez. O que te deixa ansioso? Pastor, eu não tenho tal coisa, eu quero ter, eu preciso ter, eu gostaria de estar em tal situação, eu gostaria disso e daquilo. Qual é a tua ansiedade? Lance sobre Ele. Deixe com Ele. E a Bíblia diz: resistir firme o diabo. Amém. Glória a Deus. Resistir firme o diabo. Não vai ser com as coisas deste mundo. Não se resiste diabo com iPhone, não se resiste diabo com dinheiro, não se resiste diabo com o carro da Toyota, não se resiste diabo com o carro do ano, não se resiste diabo com nada disso. Pela fé resistir. Mantenha firme, guarde a tua salvação, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Aleluia. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite. Agradeço os irmãos que oraram por nós. Agradeço o presbítero Vitor, pastor local desta congregação. Que o Senhor possa abençoar a todos. E agradeço também o pastor Murilo, nosso amigo, que aceitou a missão de estar junto aqui com a gente hoje. Envio a saudação aqui também da minha esposa, a Amy Camila, e minha filhinha, tem uma filhinha de 3 anos, por nome Johanna, que transmitiu a saudação para os irmãos. Que os irmãos recebam em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Qual é o caminho que você tem buscado? Talvez desistir e voltar de novo àquela segurança que o mundo traz. Deus está falando muito forte aqui. Aleluia. Talvez você tentou, falou assim: não, agora eu vou, 2015, agora eu vou. A mão de Deus está sobre mim, 2015. Você viu uma ou duas circunstâncias e ficou com medo. Mas Deus está mandando dizer:
minha mão está sobre você. Não há o que temer. Não é hora de olhar para trás. Eles resolveram acreditar. Não houve roubo, não houve morte, nenhum deles foi tocado. E eram viagens de dias. Caminhava durante o dia, montava a barraca e à noite dormia. Depois no dia seguinte, de novo, desmontava a barraca, andava. E nessa caminhada, tão insegura, mas com fé no coração, eles chegaram a Jerusalém. Hoje Deus quer convidar você. Você que foi impactado com essa palavra. Tem pensado, Deus, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu vou pegar aquela segurança que eu tinha antes, dos meus amigos, outros recursos, aquilo que sustentava a sua vida. Mas hoje Deus está falando, tenha fé em mim. Olha para mim. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero te socorrer. Hoje Deus está falando com você e comigo. Se hoje Deus falou com você, faça assim com a sua mão. Amém? Deus falou com você. Esse caminho vai ter milagres. Aleluia. Emanava sobre Kaicho. Você veio arrastando para esse Dekancho Manai, para este lugar. Mas Deus te tirou daquele lugar para trazer. Para falar para você, a minha mão está sobre você. Não é hora de parar. Você ainda vai ver o mar se abrir. Aleluia. Você ainda vai ver milagre. Você vai ver que eu sou o seu Deus. E eu posso muito mais do que as pessoas podem te dar. Eu sou Deus. Você que levantou, que Deus falou muito forte no seu coração, gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Tem um espaço. Eu gostaria de aproveitar esses pastores, esses homens de Deus, para orar por você. Vamos orar junto a Deus. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Eu quero chamar o Samitimo. Eles deixaram o hino de ensaio. Por favor, podem adorar o Senhor. Vem aqui à frente. Eu quero passar a palavra ao pastor Jonas, ao pastor Murilo. Por favor, ore por essas ovelhas preciosas. Você que está aceitando Jesus como Salvador, né? Faça essa decisão hoje. Deus chama você. Amém? O pastor Jonas vai estar orando. Eu e o pastor